O esquecimento é o luxo dos desinformados. Por 5 longos anos, o cosmos nos permitiu esse luxo. Após a breve e aterrorizante passagem do 3i Atlas, após o pulso de energia que reescreveu secretamente as regras do nosso mundo, veio o silêncio. Os fragmentos do cometa desintegrado, a história de cobertura que nos foi vendida, foram relegados às notas de rodapé dos catálogos astronômicos. Eles se tornaram fantasmas gelados, à deriva na escuridão, seguindo as leis previsíveis e confortáveis da gravidade de Kepler. A ameaça, nos disseram, havia se dissipado. O show havia acabado. O universo, mais uma vez, estava quieto. Mas o silêncio cósmico tem duas naturezas. Existe o silêncio do vazio, da ausência. E existe o silêncio da espera, a quietude de uma bomba-relógio antes de sua detonação. Nos bastidores do poder, em laboratórios subterrâneos e centros de comando espacial cujas existências são negadas, a vigilância nunca cessou. Uma força-tarefa ultra-secreta, conhecida apenas pelo codinome Projeto Cérbero, foi encarregada de monitorar cada um desses fragmentos. A ordem era simples: observar, registrar e, acima de tudo, não perder de vista nem mesmo o menor pedaço de gelo. Eles não sabiam o que estavam procurando. Eles só sabiam que o Atlas não era um cometa, e que os restos de uma arma nunca são verdadeiramente inertes. E então, na semana passada, o silêncio foi quebrado. O luxo do esquecimento acabou. Um dos fragmentos, o Atlas Charlie 7, mudou de curso. Uma correção minúscula, um desvio de meros centímetros por segundo, mas uma impossibilidade física. Gelo não tem propulsores, e não estava sozinho. Em poucas horas, outros fragmentos começaram a exibir o mesmo comportamento. Movimento, sutil, deliberado e coordenado. Os fantasmas estavam acordando. E foi Michio Kaku, analisando os dados vazados por um cientista aterrorizado do Projeto Cérbero, que entendeu o padrão e descobriu o detalhe verdadeiramente chocante. Eles não estavam apenas se movendo, eles estavam se reunindo, e o que eles estavam construindo mudaria o céu para sempre. A detecção não veio de um telescópio civil, o Hubble, o James Webb. Seus cronogramas de observação são públicos demais, seus dados acessíveis demais. A descoberta foi feita pela Rede Argus, uma constelação secreta de observatórios espaciais do Comando Espacial do Sentinel, disfarçados como satélites meteorológicos e de comunicação extintos. Seus sensores, resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, são capazes de detectar a assinatura de calor de um motor de íon a 1 bilhão de quilômetros de distância. E o que eles viram não foi o calor de um motor, foi o frio da física sendo violada. A animação complexa mostra os múltiplos fragmentos do Atlas. Suas trajetórias, antes divergentes, começam a se curvar suavemente, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Linhas de projeção aparecem, mostrando que todas as novas trajetórias convergem para um único ponto no espaço. O fenômeno foi batizado de manobra de reagrupamento. Um por um, cada um dos 37 fragmentos principais do Atlas começou a exibir aceleração não gravitacional. Não eram jatos de gás, que produziriam uma assinatura térmica e um desvio errático. Eram impulsos perfeitamente controlados e frios. A análise espectral dos leves flashes azuis detectados revelou que não eram combustão. Eram emissões de Cherenkov localizadas, o que implica que partículas estavam sendo aceleradas a velocidades próximas à da luz, em uma escala microscópica, gerando um impulso vetorial sem calor. É uma forma de propulsão que existe apenas em nossos quadros negros teóricos, conhecida como propulsor de vácuo quântico, e estava sendo usada para orquestrar uma dança cósmica de precisão inimaginável. O ponto de convergência, batizado de ponto ômega, está localizado no cinturão de Kuiper, uma região escura e gelada para além da órbita de Netuno. Um lugar desolado, aparentemente vazio, mas não para o Projeto Cérbero. Cruzando os dados da rede Argus com os dados originais do Atlas de 2020, eles perceberam o horror. O ponto ômega não estava vazio. Era a localização exata de um dos 9 objetos que se desprenderam da nave-mãe antes de sua desintegração. Era a localização da âncora, o objeto teórico projetado para gerar pontes de Einstein-Rosen. Os fragmentos não estavam apenas se reunindo. Eles estavam voltando para casa, para uma de suas peças mais importantes.
Eles não estão apenas se reagrupando. Pensar isso é como ver alguém juntando tijolos e argamassa e concluir que eles gostam de fazer pilhas de tijolos. É preciso ver a planta, o projeto, para entender a catedral que está sendo erguida. Eu tive acesso a 48 horas de dados de telemetria da rede Argus, e ao traçar os vetores de aproximação de cada fragmento em um modelo de 11 dimensões, o detalhe chocante emergiu. A palavra-chave não é reagrupamento, é montagem. Eles estão construindo algo. Os fragmentos não são detritos, são matéria-prima, são os componentes pré-fabricados de uma mega estrutura. Animação 3D de tirar o fôlego. Vemos os fragmentos chegando ao ponto ômega. O objeto âncora está lá, uma esfera escura e lisa. Os fragmentos não colidem com ela. Eles param em posições precisas ao seu redor, como peças de um quebra-cabeça 3D. Braços robóticos microscópicos, os tecelões, emergem das superfícies dos fragmentos e começam a conectar as peças, soldando-as com feixes de energia fria. Este é o detalhe chocante que Kaku revelou. A desintegração do Atlas não foi o fim da nave, foi a fase de dispersão de seus componentes. Agora, a fase de montagem começou. A análise de Kaku vai além, revelando o propósito da estrutura que está sendo construída. Não é uma nova nave, é algo muito mais ambicioso. É um gerador de campo de tensão espaço-temporal estabilizado. Em termos leigos, uma máquina projetada para criar, e mais importante, manter aberto um buraco de minhoca, um portal, uma Stargate. Os fragmentos estão formando uma estrutura em anel, com dezenas de quilômetros de diâmetro, ao redor da âncora. Esta estrutura, segundo Kaku, tem duas funções que são o ápice da engenharia de uma civilização tipo Segus ou Tercelius. A primeira função do anel é ser um coletor de energia de uma escala que humilha nossa civilização. Kaku explica que criar um buraco de minhoca exige uma quantidade de energia equivalente à de uma estrela inteira, mas concentrada em um ponto. Manter esse portal aberto exige um fluxo constante de energia ainda maior. A estrutura que está sendo montada não possui painéis solares. Em vez disso, sua superfície é um gigantesco metamaterial ressonante. Kaku teoriza que ele está sendo sintonizado para duas fontes de energia, o vento solar. O anel absorverá 100% das partículas de alta energia do vento solar que o atingem, convertendo sua energia cinética diretamente em energia elétrica com eficiência quase perfeita. Ressonância magnética planetária. Esta é a parte mais brilhante e assustadora. O anel está sendo alinhado de tal forma que entrará em ressonância com os campos magnéticos combinados de Júpiter e Saturno. Ele não irá puxar energia deles, mas sim cavalgar suas flutuações, extraindo energia do gigantesco dínamo que é o nosso sistema solar exterior, da mesma forma que um veleiro usa o vento. Ele está transformando nosso sistema solar em sua bateria pessoal. A segunda função do anel é ainda mais complexa. A âncora, no centro, é o dispositivo que rasga o tecido do espaço-tempo. Mas para criar um túnel estável para um local específico a anos-luz de distância, essa ruptura precisa ser focada com precisão absoluta. O anel que está sendo construído atuará como uma lente, mas não uma lente para a luz, uma lente para a gravidade. Ao gerar campos gravitacionais controlados e flutuantes em diferentes pontos de sua estrutura, o anel irá esculpir a geometria do espaço-tempo, pegando a ruptura bruta criada pela âncora e moldando-a em um túnel cilíndrico e atravessável. Ele garante que o portal não seja uma anomalia caótica, mas uma rodovia lisa e estável. E Kaku descobriu para onde a rodovia está apontando. Ao analisar a orientação precisa do anel em construção em relação a estrelas de fundo distantes, ele calculou o ponto de saída do portal. Não é uma estrela próxima, não é o centro da nossa galáxia. O portal está sendo alinhado com o centro exato da superbolha de Eridanos, uma região a 500 anos-luz de distância, onde centenas de estrelas foram aniquiladas por uma série de supernovas há milhões de anos. Um cemitério estelar. Por quê? A teoria de Kaku é de gelar o sangue, não é um destino. É um ponto de encontro militar, um local escuro e vazio, longe de olhos curiosos, perfeito para reunir uma frota de invasão. Eles não estão abrindo uma porta para sua casa, estão abrindo uma porta da frente para o nosso quintal, a partir de seu acampamento militar avançado. A revelação de Kaku, vazada para o público, transformou a paranoia secreta do governo em pânico global. Mas nos bastidores, a reação já estava em andamento, e era de um desespero atômico. A DARPA e o Comando Espacial lançaram uma operação de altíssimo risco, codinome Cavalo de Troia. A ideia:
Já que não podemos destruir a estrutura em construção sem provocar uma retaliação desconhecida, vamos tentar infiltrá-la. Eles modificaram várias sondas de vigilância furtiva, as quimeras, para imitarem a assinatura espectral e térmica dos fragmentos do Atlas. A missão era simples: aproximar-se da zona de construção se passando por mais uma peça do quebra-cabeça e observar o processo de perto. Os resultados foram catastróficos. Das 4 sondas enviadas, 3 foram instantaneamente vaporizadas ao se aproximarem a menos de 1 milhão de quilômetros. Não por armas, mas pelo que pareceu ser uma parede de espaço-tempo distorcido. A 4ª sonda conseguiu transmitir dados por 17 segundos antes de ficar em silêncio. Os dados mostraram a estrutura em detalhes, confirmando a teoria de Kaku, mas também revelaram que o anel é protegido por um escudo de energia que antecipa e anula qualquer matéria ou energia não autorizada que se aproxime. A porta está aberta apenas para eles. No Pentágono, a facção mais agressiva ganhou força. Foi ativado o Protocolo Terra Arrasada. Este não é um plano para atacar a estrutura, mas um plano de negação estratégica. O plano consiste em usar armas nucleares de alto rendimento para destruir Júpiter e Saturno. A lógica é brutal e suicida. Se a estrutura precisa dos campos magnéticos dos gigantes gasosos para se alimentar, então a solução é remover a fonte de energia. É uma tentativa de puxar o cabo da tomada do portal, mesmo que isso desestabilize permanentemente todo o sistema solar, cause uma chuva de asteroides e cometas em direção à Terra e irradie a vizinhança cósmica por milênios. É a opção do fim do mundo, a escolha de queimar a própria casa para impedir que o invasor a tome, e segundo fontes internas, os submarinos com a ordem de lançamento condicional já estão em posição. Enquanto os militares planejam o impensável, os governos implementam o controle de informação em uma escala sem precedentes. Uma diretiva secreta, apoiada pela China, Rússia e Estados Unidos, força todas as principais empresas de tecnologia a implementar um novo filtro de censura. O filtro Kepler. Qualquer imagem, dado de telemetria, artigo científico ou postagem em rede social que se refira às coordenadas do ponto ômega ou às trajetórias anômalas dos fragmentos do Atlas, é automaticamente apagado ou shadow banned. Astrônomos amadores que tentam fotografar a região descobrem que suas imagens saem borradas ou corrompidas. Cientistas que tentam publicar suas descobertas têm seus artigos rejeitados e suas carreiras ameaçadas. Eles estão tentando tornar a maior construção da história humana invisível, na esperança de que, se não pudermos vê-la, ela não seja real. A análise de Kaku sobre a velocidade da construção é precisa. A estrutura estará operacional em menos de 6 meses. A humanidade está em um beco sem saída, com 3 escolhas terríveis. Não fazer nada, esperar passivamente que o portal se abra e torcer para que quem quer que passe por ele seja benevolente. Uma aposta ingênua que nenhum líder mundial está disposto a fazer. Atacar. Lançar um ataque preventivo, seja com armas convencionais ou nucleares, contra a estrutura. Um ato que seria como jogar uma pedra em um ninho de vespas do tamanho de uma galáxia. Nós revelaríamos nossa hostilidade e provavelmente seríamos aniquilados por uma tecnologia que nem começamos a entender. Implementar a Terra arrasada. Destruir nosso próprio sistema solar em uma tentativa desesperada de cortar a energia do portal. Um suicídio cósmico para ganhar tempo. O movimento detectado no 3I Atlas não foi apenas um evento astronômico. Foi o início do fim do jogo. Michio Kaku não nos deu uma teoria, ele nos deu um cronograma para o nosso próprio apocalipse ou para a nossa transcendência. Os fragmentos de um cometa morto estão se unindo para construir uma porta nas estrelas. E nós não temos a chave. Nós nem sabemos se estamos do lado de dentro ou de fora da sala que está prestes a ser invadida. O que sabemos é que a porta vai se abrir, e o silêncio que conhecíamos nunca mais voltará. O que você faria? Atacar, esperar ou destruir tudo? Qual é a jogada certa quando não há mais jogadas boas? Deixe sua estratégia desesperada nos comentários. A contagem regressiva começou. Inscreva-se para testemunhar o fim ou o começo.